Campina Grande, terça-feira, 27 de maio. Hoje comemora-se o Dia dos Profissionais Liberais, o Dia da Mata Atlântica e também o Dia Mundial dos Meios de Telecomunicações. E por falar em telecomunicações, o programa Opção para a Vida está inserido nesse contexto. Por isso, todos os dias, há 34 anos, estamos trazendo a palavra de Deus para tantos quantos estão conosco, nos seguindo através da TV Master, TV a cabo, canal 20, e no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dentro de instantes estaremos ouvindo Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Enfrentando a Depressão na Família. É importante, principalmente se você tem alguém na sua família que está em depressão, está depressiva. E o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós recebemos ontem. Portanto, quero deixá-los com o reverendo Antônio Júnior. Aí você precisa entender que restauração é um processo, não um evento. A gente está acostumado com a coisa acontecer num estralar de dedo, num piscar de olhos. Não, restauração requer tempo, requer caminhada, requer perdoar, reperdoar, perdoar de novo, repete, repete, repete. É ilógico, biblicamente é ilógico dizer assim, pronto, aqui findou, não tem mais perdão. É ilógico, você é Deus, é? Porque só a blasfêmia que não tem perdão. Mas para nós não existe isso. Para nós, irmãos, não existe. Biblicamente, o meu coração pode até dizer, eu não quero mais conversa, eu não quero. Mas biblicamente ele não vai e pode dizer. E se nós somos revestidos com essa nova roupagem, o nosso coração não vai poder dizer mais isso. Eu não sei se isso é uma notícia boa para nós, mas espero que seja. Suportai-vos uns aos outros. Esse verbo aqui, suportar, não significa apenas aguentar alguém, mas sim é a ideia de ter paciência com as fraquezas, defeitos e diferenças dos outros, mostrando tolerância e empatia. E isso é interessante porque por mais que você se ache perfeito, por mais que você se ache o tal, mas eu tenho certeza que você tem algum defeito. A vida familiar, ela é feita de pessoas imperfeitas. Existe, então, irmãos, que nos esforçarmos mutuamente. Eu não pedi para nascer na minha família, mas eu louvo a Deus pela família onde eu nasci. Louvo a Deus por tudo que vivi. E me esforço agora para que os meus filhos possam ter um lar conforme Paulo aqui está dizendo. Entender um ao outro, as imperfeições, se esforçar para entender as diferenças, as fraquezas. Paulo está a apelar a uma relacionalidade marcada por resistência amorosa e não por rejeição rápida. Perdoai-vos mutuamente. O termo aqui, perdoar, ele é um termo que é interessante, ele está ligado a raiz de graça, porque no grego graça é charis, aí a palavra perdoar é charizomai, a raiz charis está lá em perdoar.
Então, quando você faz a conexão de graça e perdoar, é quase a mesma coisa, porque perdoar independe do que o outro faça para com você. Porque Deus nos perdoa pela graça, sim ou não? Amém? Ele nos salva pela graça, sim ou não? Amém? Você tem algum valor para Deus fazer isso? A gente entende que não. Então, se a mesma raiz de graça está para perdoar, Ele está dizendo que nós devemos perdoar, seja quem for. E aí Paulo reconhece a realidade, irmãos, dos conflitos. Claro que ele reconhece. Perdoais mutuamente, e ele vai dizer, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ele está reconhecendo que existe conflito. Ele não está a idealizar uma comunidade cristã perfeita, e aí eu aplico para nós uma família perfeita. Não é isso. Mas ele ensina como lidar com as falhas inevitáveis. Ter motivo de queixa mostra que, às vezes, há razões legítimas para a mágoa, mas isso não invalida a necessidade de perdão. A gente gosta de nos justificar motivados pela mágoa, motivados por, rapaz, isso que ele fez, não tem perdão, não tem como. Mas Paulo não diz isso. Ele reconhece que em determinado momento você será magoado, ferido, pisado, esquecido. Mas isso não vai se tornar razão para que você se magoe e morra com essa mágoa. Há necessidade de perdão. E aí o apóstolo Paulo ele vai e dá uma voadora. Porque a gente pode dizer assim, mas Paulo, fulano quer me matar. Ele botou uma espada, ele ia me matar. Como é que eu vou perdoar ele? Aí Paulo bota Jesus na jogada. Assim como o Senhor vos perdoar. E não tem ponto correr. Eu não tenho mais o que argumentar. Porque aquilo que é o meu Senhor é o exemplo total de perdão, independentemente do que se fez. E aqui é o coração do versículo, desse versículo. Cristo é o padrão de perdão. Ele perdoou gratuitamente, sacrificialmente, sem que o merecêssemos. E Paulo lembra que nós fomos alvos de um perdão muito maior. E é esse perdão que agora deve ser espalhado nas nossas relações familiares. É esse perdão que deve inundar o nosso lar. E ele diz, assim também perdoai-vos. A conjunção assim também liga o nosso ato de perdoar diretamente ao modelo de Cristo. Não é uma sugestão, é uma ordem baseada na nossa experiência com Deus. A graça que recebendo torna-se um modelo e a motivação para a graça que nós vamos oferecer. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A teologia de Paulo é clara sobre o perdão, independentemente do que fizeram com você. Mateus 6, 14 e 15, Sermão do Monte, porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Marcos 11, 25, quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém. A teologia de Cristo, perdoar, independentemente do que fizeram com você. E aí a razão que vincula tudo isso, aparece justamente no versículo 14. É o amor
de Deus. É o que vincula tudo isso. Um amor incondicional. E aí Paulo apresenta o amor, posicionando o amor como a virtude suprema, essencial e agregadora de todas as outras virtudes. É esse amor que sara gerações e permite romper com padrões destrutivos. É esse amor que faz com que famílias sejam restauradas pela graça. É esse amor que faz com que essas famílias restauradas pela graça seja testemunha viva do poder do Evangelho, do poder restaurador, do amor de Deus. E aí ele diz, Paulo, acima de tudo isto, e essa expressão indica justamente essa prioridade absoluta. Embora a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e perdão sejam todas elas essenciais, o amor está em cima de todas elas, porque o amor vincula todas elas a demonstrar justamente isso, amor. Não é que o amor substitui, mas o amor vincula, junta todos eles. É uma qualidade que as envolve, que sustenta, que dá sentido. E essa expressão dá a ideia de algo que se sobrepõe como um manto, como cobrir a tudo. Tal como uma peça final de roupa que completa e protege todo o vestuário. E aí Paulo diz, esteja o amor. E aí o verbo aqui está no imperativo implícito. É uma ordem, não é uma sugestão. O amor ágape, que é o amor incondicional, sacrificial, intencional, é o tipo de amor que Deus demonstrou por nós em Cristo. Então, se nós estamos com problema no lar, se nós estamos com feridas geracionais, se nós temos problemas de relacionamento com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, seja o que for, nós devemos olhar para o que Cristo fez, e ao olhar para o que Cristo fez, e você ter a fé que recebeu perdão, você recebe a capacitação do Espírito para perdoar também. É o vínculo da perfeição. Isso remete a algo que nos une, que liga as partes de forma sólida, como um ligamento num corpo ou uma corda firme. A perfeição aqui não significa impecabilidade, mas significa maturidade espiritual, plenitude em Cristo. Assim, o amor é o elemento que liga e completa todas as virtudes cristãs, conduzindo o crente à maturidade. Irmãos, você tem uma responsabilidade enorme. A sua família depende da tua maturidade espiritual. A tua família clama pela tua maturidade espiritual. Ela não sabe, mas ela está clamando, gemendo pela tua espiritualidade, pelo amor que Deus derramou no seu coração e será espalhado por todos os cantos da tua casa, da tua família. Eles esperam isso de nós. Independentemente da opinião deles quanto à minha religião, porque eles vão dizer isso, né? A religião do crente, a lei do crente, independe, a alma deles está sedenta pelo Deus vivo. Sem amor, irmãos, as outras virtudes tornam-se superficiais, mecânicas e até mesmo hipócritas. O amor é o que dá coerência, profundidade e autenticidade à vida cristã. Primeira Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor destes é o maior. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados.
Esse texto, irmãos, ele nos chama a viver de forma intencional e relacional. Ele nos chama a viver de forma intencional e relacional. Essas virtudes não são apenas para serem possuídas, mas para serem exercidas no nosso ambiente familiar. Cada uma delas visa fortalecer a cada componente da família. Promover a reconciliação e refletir o caráter de Cristo na nossa casa, no nosso lar. É preciso dar um basta, um ponto final em justificativas e desculpas para o caos no nosso lar. É preciso dar um basta em nome de Jesus Cristo a reproduzir coisas que vêm lá do passado, ficou para lá. Esqueça, viva o momento, viva a nova vida. Você foi revestido, amém, meus irmãos? Você vive a vida em Cristo Jesus. Ele te renovou, Ele te salvou, Ele retirou a culpa, Ele tirou o castigo. Você agora pode viver uma vida superlativa na presença de Deus. Já estamos enxertados no seu reino, então é nossa responsabilidade viver as virtudes cristãs no nosso lar, para que não haja caos, para que não haja destruição, para que pare, freie toda a maldição lançada no nosso lar. É nossa responsabilidade. Hoje é dia de decidir. Hoje você tem que decidir revestir-se de Cristo e começar uma nova caminhada na tua família. É hoje, é agora. Ele está te chamando, Ele está nos chamando a viver essa nova caminhada. Ah, pastor, mas eu sou crente há 20 anos e eu não consigo. Deus está chamando para fazer isso hoje. Lembra que é contínuo? Aleluia. A demonstração da misericórdia de Deus, da sua graça, é um momento como este, em que nós ouvimos Ele falar pela sua palavra, de maneira muito clara e objetiva. Você sabe o que tem que fazer, o que tem que decidir para mudar o quadro. Você precisa lavar os pés de alguém. Aleluia. Mesmo sem coragem, sem vontade, mesmo com aquela resistência forte, mas somos crentes, e toda resistência será vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então essa noite é uma noite de decidir-se a estancar a sangria, a fechar a ferida, a revestir-se do novo homem, da nova mulher, a tomar essa nova veste e testemunhar e resolver os problemas e as feridas causadas à nossa família, no nosso lar. Fala, gente boa! A conversa de hoje é sobre enfrentando a depressão na família. Fica conosco, hein? Ô, gente boa, depressão na família, hein, mestre? Tempos de pandemia, notícia ruim chegando, travou famílias, travou pessoas. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia faz o irmão. A família ajuda o cara a passar os dias difíceis, mas é tenso ter alguém deprimido muitos anos na família. Fala aí, mestre. Ô, Gerê, a depressão é uma realidade. E uma realidade mal compreendida na nossa geração. Porque tem muita gente que acha que problema emocional não é problema. Porque você não pega num raio-x, não constata depressão numa tomografia computadorizada. Então, tem muita Às vezes acha que o cara está fingindo. O cara está fingindo, é fraco, não tem fé, não confia em Deus. Está oprimido pelo capeta. O bicho está na cacunda dele, entendeu? E depressão é uma realidade dramática, que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé. Não subestime a depressão, trate a depressão. E a família, como você disse, precisa cercar essa pessoa com muito cuidado, com muito zelo,
porque depressão não pode ser subestimada, não. Ó, tem gente que acha que psiquiatra é do demônio. Psiquiatra, quem vai nele é quem Gente não é doida. crente. É quem não é crente, gente doida. Quando o cara fala assim, ó, eu tô tomando um remédio que o psiquiatra recomendou, muita gente fala assim, epa. E quando é o pastor que tem que tomar? Pronto. Fala aí, médico. Bom, esse é um ponto importante, porque o pastor é um ser humano como qualquer outro. Segundo, ele lida com tensões talvez maiores do que outras pessoas. Nem toda pessoa administra bem os seus sentimentos. Às vezes a pessoa somatiza o problema do outro. Mesmo pastor, hein, gente boa? Mesmo pastor. E se o pastor não se cuidar do ponto de vista da sua saúde emocional, sua saúde mental, ele acaba se tornando um poço de problemas dos outros, além dos dele. E isso desemboca em depressão. Você já tem os seus. Aí você traz os dos outros para dentro. Então, essa é a conversa, como é que a família ajuda uma pessoa que está deprimida. É simples? Não é simples. As coisas simples já é da geração passada. Para nós, só as coisas substâncias. Dá umas 5 sugestões, umas 3 sugestões. Eu dou 3, você dá 3. Presbiteriano, né? 3. De vez em quando a gente faz 10. 10? Pronto. 3 sugestões na família, mestre. Bom, a primeira coisa é você estar atento, com um olhar clínico, para ver os membros da sua família. Se a pessoa não está calada demais, se a pessoa não está fechada demais, se a pessoa não está com o quarto trancado demais, ou chorando demais, ou hipersensível demais, fique atento, para não correr o risco do Davi lá, que o filho dele estava adoecendo, emagrecendo, uma paixão doentia, um problema lá. Não percebeu. Não estava percebendo. Deixa eu dar uma dica aqui. Quando o cara fala assim, eu quero morrer, ou quando ele fala assim, eu queria ir para o céu, não é? Eu queria ir para o céu, que Deus me levasse. Fique atento. Isso. Fique atento, leve ao médico. Isso. Ore por ele, leia a Bíblia para ele. Mais uma, mestre. Segunda dica, não hesite em levar o membro da sua família, se você percebe sintomas de depressão, a um psiquiatra de referência. Pronto. De referência. Porque quem trata de depressão é psiquiatra. É isso aí. Então, não é pecado ir, não é porque você não está bom da cabeça, não é porque você não é crente, não é porque você não crê em Deus, tem horas que a depressão pode ser desencadeada pela falta de um elemento químico lá no seu cérebro. Exatamente. O remedinho certo vai corrigir isso. Daqui para baixo é a tabela periódica. Mas eu quero comer aquele pedaço de doce quando tira aqui, goiabada. Quando tira o sangue não sai lá, pedaço de goiabada. Sai lá é vitamina C, vitamina D e açúcar. Então deixa eu lhe falar. Química no cérebro, como o mestre falou. Agora deixa eu dar uma dica para você, aqui também, a segunda minha. Ore fervorosamente com bondade, porque às vezes a família não ora com bondade. Ora com o coração ruim. Senhor, abençoa esse varão que está deprimido, mas lá no coração está essa praga que me cansa demais. Ore de coração bom. E ore a família inteira. E ainda aproveitando, cante louvores, para que a alma seja trabalhada pela ação da graça de Deus. Terceiro, mestre. Terceiro aspecto, Andrew Solomon, que escreveu uma grande obra sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, em português disponível, diz que você trata a depressão com remédio, com terapia, um bom papo, a família cuidando, assessorando e com fé. Não é hora de deixar a igreja, é hora de estar na igreja. Não é hora de parar de orar, é hora de orar com mais fervor. Não é hora de deixar de cantar louvores, é hora de cantar, ainda que na noite escura. Porque esse conjunto de elementos, o remédio, um bom papo, a conversa, a terapia e a fé, essa relação com Deus para dizer, Senhor, tira minha alma do cárcere, são elementos importantíssimos no tratamento da depressão. Não é simples ter alguém deprimido na família, cansa mesmo, cansa. Então, oramos também para você renovar suas forças. Eu quero sugerir que você leia grandes porções do Salmo para você mesmo, que está com alguém passando por depressão. A segunda coisa é que todos nós somos vulneráveis, somos fracos. Depressão não é necessariamente tristeza, porque tristeza todo mundo sente.
Há aquela depressão que a gente chamaria, se é que existe, leve. Você passou uma baixa emocional, encontrou um amigo, deu um sorriso, deu um abraço, chegou na família, uma comida boa. Pensa numa coisa boa, é uma mesa boa. Fala sério, mestre. Fala não? Uma mesa farta e uma prosa boa é um Restaura. remédio, né? Muitas vezes o encontro da sua célula, você ir ao culto, fortalecerá a família. Mas é simples? Não é simples. Mas aqui no Sala de Prosa, nós queremos te encorajar a não desistir. Isso. Há muitas pessoas, e é bom que se alerte sobre isso, a principal causa do suicídio no mundo é a depressão. Mais pessoas se matam do que são assassinadas no mundo. Então, talvez, quando uma pessoa está lidando com a depressão, ela começa a flertar com a morte, como o pastor Jeremias diz, eu quero morrer, não, eu quero ir para o céu, não aguento mais, não aguento mais, apesar me leva, de mais Senhor. fardo. Isso, quando a pessoa está dizendo isso, não é que ela quer morrer, ela quer viver. Ela está dando um grito, pedindo socorro, pedindo ajuda. É hora da família, da igreja, estar atenta a esses sinais e ajudar essa pessoa, estar perto dessa pessoa e cuidar dessa pessoa. Então, a família tem um papel terapêutico fundamental nesse processo da restauração. E é importante, desculpa dizer isso, não? A depressão é cíclica, ela vai passar. Ela vai passar. Então, não jogue a toalha, não desista, como o pastor acabou de dizer para você. E nós aqui, Sala de Prosa, 8ª Igreja Presbiteriana, LPC, você vai ver os nossos créditos aí, nós estamos ao seu lado. Se você disser assim, ninguém se importa comigo, não é verdade. Nós queremos estar ao seu lado e ao lado da sua família, para que não sabemos que hora que você está nesse círculo, mas nós queremos estar ao seu lado. Amém? Leia hoje o Salmo de número 107. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os ouviu e o livrou das suas tribulações. Agora vamos orar com o Sustância, o príncipe, amigo do coração, mestre Hernandes. Pois é. Obrigado, pastorzão. Nós vamos orar. E talvez nós pudéssemos agora fazer aquela oração que está lá no Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, ó Senhor. Amém. Para que eu dê glórias e louvores ao teu nome. Amém. Deus amado, tu conheces as pessoas que estão aí nos assistindo, as lutas, as dores, as angústias, os temores, a ansiedade, talvez até uma depressão, Senhor. E nós rogamos a Ti que Tu tires a nossa alma do cárcere. Amém, Senhor. E coloque nos nossos lábios um cântico de louvor ao Teu nome. Restaura a nossa sorte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente boa, Sala de Prosa é uma promoção e um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E de luz para o caminho, LPC. LPC é brutal, menino. Na 8ª, você tem um acolhimento. Na LPC, você tem acolhimento. Você não está sozinho. Cristo está perto de você e nós estamos ao seu lado. Beleza? Abraço, gente boa. Eu só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Esperamos nos reencontrar amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.